No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. No mês de maio, deu-se início à entrega das declarações de imposto de renda da Receita Federal. Acompanhe mais informações sobre as declarações no âmbito da pessoa jurídica, com o Dr. Piraci Oliveira. Na semana passada, o presidente do SINP, Joseph Cury, participou da 54ª Conferência Distrital do Rotary Internacional. A produção do programa esteve presente e irá mostrar alguns detalhes a você. Muitos dos micro e pequenos empresários querem saber qual é o valor de suas respectivas empresas. Mas como deve ser feito esse cálculo? Confira as dicas dadas pela advogada contabilista Fabiana Scandiuzzi. E diretamente de nossos estúdios, uma entrevista com o presidente da União Geral dos Trabalhadores, Ricardo Patá. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha SINP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Muitos dos micro e pequenos empresários querem saber qual é o valor de suas respectivas empresas. Mas qual é a importância de fazer esse tipo de cálculo para o seu negócio? O cálculo do valor total de uma empresa, ele é muito importante para saber o quanto aquela empresa pode ser negociada. O micro e pequeno empresário, muitas vezes ele tem um negócio, a ideia, e ele, quando operacionaliza a ideia, ele verifica a continuidade e a intenção de outros empresários comprarem o negócio dele. Então, a valorização de uma empresa é muito importante para isso. Um dos métodos mais utilizados pelos investidores para a realização dos cálculos é a abordagem no fluxo de caixa descontado, que é o método através do qual se projeta o valor de uma empresa para o futuro, levando em conta que a empresa vai continuar em marcha, vai continuar em atividade. Então, pressupõe uma receita futura, usa uma taxa, um índice de desconto para trazer essa projeção futura para valor presente. É fundamental que o tempo projetado da análise seja consistente com os objetivos estratégicos futuros da empresa. Por isso que é importante que o empresário faça a contabilidade de sua empresa, apresente periodicamente os balanços na JUSESP, os balanços devem ser registrados uma vez por ano e aprovem as contas, porque é no balanço contábil que se verifica se há lucro, se há prejuízo, como que a empresa está, quanto a empresa tem de ativo e quanto a empresa tem de passivo. Com as dicas dadas pela advogada, ficará mais fácil para você calcular o quanto vale o seu negócio e assim atrair mais investidores e parceiros. No quadro Pequena Notável, conheça uma especialista em terraplanagem que auxilia na ampliação do setor de construção e reformas industriais. A Zonta está no mercado há 35 anos, atuando no ramo de construção e terraplanagem, mais com terraplanagem para as obras. A empresa atua em diversas cidades do estado de São Paulo e está trabalhando arduamente para expandir seu trabalho por todo o Brasil. A Zonta é uma empresa familiar. O Sr. Chiminhos, que é o dono da empresa, ele começou fazendo o que a gente chama de caminhão basculante, fazendo transporte com caminhão basculante. Com o crescimento da clientela, ele começou a comprar mais um caminhão, depois começou a comprar máquinas, abriu a empresa e hoje nós estamos atuando nesse ramo, né? O empresário sempre busca investir na compra de maquinários mais modernos e mais eficientes. Nós temos um planejamento estratégico. Dentro desse planejamento estratégico, nós utilizamos recursos próprios para aquisição de alguns equipamentos e os equipamentos mais caros a gente acaba recorrendo a alguns empréstimos, como o Proger, como o BNDES, esses tipos de financiamentos. Você acaba de conhecer a uma empresa que com muito esforço conquistou um espaço no setor de construção civil e colabora para o desenvolvimento do nosso país. No
último dia 3 de junho, nós recebemos um honroso convite da governadoria do Rotary Club para fazer uma palestra em Águas de Lindóia. Veja algumas imagens e veja a clara mensagem do SIMP para os micro e pequenos empresários. No dia 3 de junho, o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria, Joseph Cury, foi convidado pelo Rotary Internacional para dar uma palestra na 54ª Conferência Distrital. A conferência contou com a participação de empresários e pessoas influentes da área de negócios. Indiscutivelmente, o Brasil tem uma janela de oportunidade como poucos países do mundo têm no presente momento. Nós temos condições de crescer, nós temos condições de investir, nós temos condições de ser a 5ª economia do mundo. E realmente temos esses pré-requisitos. E vai depender de cada um de nós o rumo que isso vai tomar, como vai tomar e o que é que nós vamos fazer. E aí é o motivo da gente ter aceito o honroso convite do dia de hoje para estar aqui com formadores de opinião, com pessoas que podem e que devem assumir a sua cidadania e que assumem. Tanto é que aqui estão para discutir assuntos Brasil, economia, desenvolvimento, solidariedade, não é isso? Que é o tema da convenção. E por que isso? Porque tem um forte espírito de cidadania. Durante sua apresentação, o presidente do SIMP falou sobre o cenário da economia no contexto da micro e pequena empresa. Acredito que o governo terá que tomar medidas para manter o mercado interno, o que significa medidas restritivas à importação. Mas muito mais do que os governos, nós temos que tomar as nossas medidas. Nós, cidadãos, nós, pessoas de bem, temos que nos preocupar com o Brasil, mercado interno, crescimento. Como fazer isso? Basta não comprar produtos importados. O que aconteceu com os Estados Unidos? Qual é a grande crise e qual foi o grande problema do mercado americano? O mercado americano cresceu, maior economia do mundo, e começou. Compre produtos da China porque é mais barato. Compra da Coreia que é mais barato. Compra da Índia que é mais barato. E começou a fazer isso pelo mundo afora. Quando veio a crise na construção civil, o sistema financeiro quebrou. E aí eles queriam aquecer a economia. E não puderam fazer o que o Brasil fez. Por quê? Porque toda a aceleração da economia do mercado interno americano é para trazer produto de fora, porque não é produzido lá. E qual a mensagem que nós queremos deixar aqui hoje? Por isso que nós lançamos a campanha no Brasil com 4 temas. Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece, seu emprego permanece. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Chegou a vez das empresas entregarem suas declarações de imposto de renda. No programa de hoje, o Dr. Piraci falará sobre a obrigatoriedade da apresentação da declaração do imposto sobre a renda, referente ao exercício de 2011 da pessoa jurídica. Declaração de imposto de renda foi aprovada pela INFRB 1149 e estabelece as pessoas obrigadas à apresentação. De modo geral, toda pessoa jurídica ativa fica obrigada a prestar suas contas com o fisco por intermédio da chamada DIPJ. Equiparam-se as empresas, aquelas que atuam, ainda que em nome pessoal ou coletivo, como se fossem pessoas jurídicas. O modo mais comum de equiparação é o comerciante, que opera com costume e habitualidade, e, por exemplo, também o pequeno construtor.
A forma de apresentação da declaração de imposto de renda se dá pela centralização de informações na matriz. Então, se uma empresa possui 3 ou 4 estabelecimentos filiais, a DIPJ, diferentemente de outros tributos, de outros encargos, é apresentada uma única vez de modo centralizado. Muito bem. As sociedades em conta de participação, aquela empresa que opera dentro de uma outra empresa, a chamada sócia ostensiva, não entrega a declaração de imposto de renda. Talvez seja aqui um único exemplo da exceção dessa regra. As chamadas SCPs apresentam seus informes dentro da pessoa jurídica que a administra e não demonstram, não apresentam DIPJ específica. Os resultados da SPC são incorporadas na pessoa que a administra. Muito bem, ficam dispensadas da entrega da declaração de imposto de renda, da mesma forma que as SCPs, as optantes pelo Simples Nacional, tratadas pela Lei Complementar 123 de 2006, órgãos públicos, autarquias e fundação e, especialmente é o que nos interessa, as empresas inativas no ano base 2010. Portanto, diferentemente de alguns anos atrás, uma empresa que não operou no ano calendário 2010, que não teve receitas, que não efetuou práticas comerciais, fica desobrigada da entrega da declaração de imposto de renda. Muito bem, empresas que estiveram no Simples durante o ano base 2010 e por alguma razão foram excluídas, e não são poucos os casos que isso acontece, especialmente pelo não recolhimento de tributos de forma tempestiva, devem apresentar 2 declarações de imposto de renda. A primeira delas, a chamada Declaração Anual do Simples Nacional, pelo período em que gozou o chamado benefício do recolhimento unificado. Após esse momento, após o prazo de exclusão, devem apresentar a DIPJ normalmente. Então aqui há uma complicação, tendo em vista que o contribuinte apresentará 2 declarações e da declaração do Simples, o prazo já se deu. Caso a declaração não seja entregue, a multa será de no mínimo R$ 500 e a autuação será de 2% ao mês, calendário limitado a 20% do imposto de renda. A declaração de imposto de renda, da mesma forma que a pessoa física até abril, deve ser entregue no mês de junho até 23 horas, 59 minutos, 59 segundos do último dia. É necessário a assinatura digital, especialmente do seu contador, para que faça então a remessa da informação. Ela é inteiramente digitalizada, inteiramente informatizada. Não há espaço nem possibilidade de entrega do meio manual de preenchimento. Você sabia que a urna eletrônica foi criada e desenvolvida no Brasil, tornando nossa apuração de votos exemplo para todos os países? Se somos respeitados em todo o mundo, por que comprar produtos importados? Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. O nosso convidado de hoje é o Dr. Ricardo Patá, presidente da UGT. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado, foi um prazer muito grande estar com você e todos aqueles que estão nos vendo nesse momento. Patá, o que é a UGT? UGT, União Geral dos Trabalhadores, que fará 4 anos em julho, é uma central sindical e uma alternativa importante do nosso movimento. A UGT nasceu com 2 sentimentos. O primeiro, de agregar, de unir. O movimento sindical brasileiro está dividindo, está diminuindo. Infelizmente, muitos daqueles que constroem sindicatos são com interesses pecuniários. Querem dividir a área dos comerciários, a área dos metalúrgicos, dividindo por setores, no sentido de dividir a base. Isso significa diminuir a capacidade e o poder do próprio sindicato. A UGT nasceu no sentido inverso. Nós vamos para agregar. Nós nascemos de 3 centrais que deixaram de existir. A antiga CGT, que era dirigida pelo Salim, a antiga SDS, dirigida pelo Alemão, e a antiga CAT, pelo companheiro Laerte. Dessas 3 nasceu a UGT.
E o segundo sentimento, tão importante ou mais importante, é que nós nascemos com o interesse de quebrar alguns paradigmas. O movimento sindical tem uma preocupação muito grande com a relação capital e trabalho, o que é correto, o que é certo. Aumento salarial, questões de salário mínimo, etc. Mas esqueceu o movimento sindical de perceber o trabalhador como cidadão. Então o GT nasceu com o intuito de interferir nas políticas públicas que vão ao encontro das necessidades fundamentais da classe trabalhadora. Uma boa educação, uma boa saúde e assim por diante. Como é que isso está andando? 4 anos se passaram e qual é o porte hoje da UGT? Nós, quando iniciamos em 2007, nós tínhamos 180 sindicatos. Hoje, nós estamos beirando a 1.000 sindicatos. E a todo o central território cresceu nacional? muito. Todo o território nacional. Todos os estados, inclusive o Distrito Federal, tem a bandeira da UGT fincada. Todos. E a UGT, basicamente, tem a maior parte dos seus filiados são comércio e serviços. Comércio e serviços era considerado de segunda ou terceira categoria por outras centrais sindicais. E nós tivemos, na realidade, com esse nascimento, a capacidade de ter uma interlocução muito mais rápida dessa base de comerciários, bancários, trabalhadores terceirizados. Temos indústria também, a indústria têxtil em Santa Catarina, a maior parte dos trabalhadores são da UGT. Nesse cenário, quais são as suas principais bandeiras referentes à cidadania e na relação capital-trabalho? Quando nós nascemos com essa questão da inclusão social, nós nascemos com a percepção de que o trabalhador só vai alcançar com essas oportunidades da educação e entre outras, a cidadania, se efetivamente tiver acesso a essas questões. Nós temos na educação, por exemplo, uma situação gravíssima. Lá no Pará, nós temos o tal de jacaré. O jacaré é o aluno que não tem cadeira nem carteira, fica no chão. Como é que pode aprender uma pessoa que não tem nem os instrumentos adequados e necessários para poder ter um aprendizado? Professores ganhando pouco e assim por diante. Então, a principal bandeira e a principal atividade que nós desenvolvemos é para inclusão social, para transformar efetivamente os trabalhadores em verdadeiros cidadãos. Por isso que tem a UGT. Quando se fala nessa relação, necessariamente se fala numa relação de negociação permanente com governos estaduais, com o governo federal, com governos municipais e assim por diante. Como anda essa relação? Olha, nós tentamos construir uma relação, pelo menos, que seja de razoabilidade. Em certos momentos nós temos dificuldades, como foi a questão do salário mínimo. Nós tivemos um problema grave com relação à presidenta Dilma logo no começo. Acertado essa questão, mesmo que foi contra a nossa vontade, a relação melhorou. Nós temos agora uma vez por mês reunião com o governo federal no sentido de discutir os principais problemas dos trabalhadores. A questão do fator previdenciário, Convenção 158, desoneração da folha, entre outras questões. Com o governo estadual e municipal, também é fundamental essa nossa relação. Com o governo estadual, no caso de São Paulo, com o governador Alckmin, a nossa relação é muito boa, porque também nós temos dentro do governo um secretário de trabalho originário da UGT, que é o vice-presidente, que é o Davi Zaia, um grande deputado, por sinal, e um grande secretário. E com o governador nós construímos algumas questões que eram buscadas com intensidade por nós, como, por exemplo, na área dos rurais. Então nós criamos a oportunidade de ter cursos rápidos para os trabalhadores do campo. Além disso, o compromisso do governador de comprar toda a atividade produzida pela agricultura familiar, porque existe no governo esse compromisso com os assentamentos. Conseguimos fazer com que a agricultura familiar tivesse condições de dar todas as suas atividades recepcionadas para que o governo comprasse. Isso é muito importante, muito bom, que vai manter a família no campo. Agora, essa relação com os governos, agora que se faz 4 anos, parece que vai ter um congresso da UGT. Quais serão as principais bandeiras desse congresso? Olha, nós estamos preparando esse congresso, meu companheiro Cury, já desde o começo do ano. Nós visitamos todos os estados, inclusive o Distrito Federal, fizemos plenárias, onde debatemos
um temário que tem as principais questões do nosso país, como essas que eu já coloquei: educação, saúde, meio ambiente, segurança pública e outras. E nós discutimos de forma intensa. E nós vamos ter em São Paulo a última plenária, que está por ser esses próximos dias, e aí no Congresso, em julho, 14, 15, 16 de julho, no Anhembi, São Paulo, nós vamos com certeza ter a sinalização das principais teses que a UGT vai defender. Entre elas, essa que eu comentei. Do ponto de vista sindical, as principais bandeiras que nós empunhamos são redução da jornada para 40 horas, que eu tenho certeza que você deve ser um dos adeptos, imagino. Eu não disse isso. Não, imagino. A questão do fator previdenciário. Nós queremos um fim do fator previdenciário porque achamos que é um absurdo impedir que o trabalhador, depois de 30, 35 anos, tenha condições econômicas de sobreviver sem que haja um outro emprego. Se a pessoa trabalhou muito, tem toda... Isso está garantido na Constituição, a condição de usufruir um bom momento da sua vida, merecidamente. E a questão da Convenção 58, que trata das regras que serão estabelecidas, caso ela seja aprovada, nas dispensas. Infelizmente, nós temos em alguns setores, do comércio eu posso falar porque eu sou comerciário, e dispensa-se demais os trabalhadores. Custa muito para a empresa, as pessoas não percebem isso, e é muito ruim para o trabalhador, causa uma insegurança extraordinária. A Convenção 58 traz regras no sentido de impedir essa dispensa absurda que existe. Essas são as principais bandeiras. Bom, essas bandeiras, se aprovadas no Congresso, terão que ter uma interface com outras sindicais trabalhadores ou não, e depois uma aprovação do Congresso Nacional para a modificação da legislação para que elas possam vir a ser implementadas. Isso é correto? Corretíssimo. Inclusive, hoje nós tivemos uma reunião com todas as centrais já para fazermos a agenda. Então, no mês de julho e do mês de agosto, nós vamos estar diuturnamente no Congresso Nacional e nos estados, em especial para a redução da jornada. Porque quando o Congresso retornar no mês de agosto, no começo de agosto, nós queremos efetivamente criar uma grande condição para que o Congresso definitivamente aprove essa redução da jornada, que você mesmo disse, que é uma situação já pedida há muitos anos, não é uma questão agora, é de muitos tempos. Em 88, inclusive, era para ser reduzido para 40 horas, mas foi feita aquela divisão salomônica e ficou em 44 horas. Nós precisamos agora recuperar aquilo que nós tínhamos há muito tempo solicitado, por dois motivos importantes. O primeiro, vai gerar muito emprego, por volta de 1 milhão, segundo o Diese, mais até de 1 milhão. E segundo, vai permitir que o trabalhador se qualifique, que é um dos gargalos que nós estamos vivendo hoje no governo federal, municipal e estadual. Nós precisamos que todos nós e os nossos representados tenham a condição de se capacitar, que eles possam ter uma informação mais adequada para ter um Brasil, com certeza, muito mais competente. Quando se fala da geração de mais de 1 milhão de novos empregos, e nós estamos no momento em que o Brasil está próximo ao pleno emprego, beirando seus 6 e alguma coisa de desemprego, e quando chegar a 6 será pleno emprego. Em vários setores já existe falta de mão de obra. Isso irá agravar o quadro na sua avaliação ou não? Não, porque ainda, por mais que melhorou muito as condições de mensurar a dimensão do nosso mercado de trabalho, ainda nós temos muitas pessoas na informalidade, muitas pessoas na precariedade. Então, com certeza, no mínimo, essa questão vai poder formalizar melhor a relação do capital e trabalho. Além do que, nós temos ainda, pela questão demográfica, nós temos ainda muitos jovens batendo as portas. Tá, agora, daqui para frente, vai diminuir muito, porque há uns anos passados, nós tínhamos famílias, em média, com 3,5, 4 filhos. Hoje está diminuindo para 2,5, 2,4. Mas essas pessoas que nasceram há 15, 16, 18 anos atrás, estão agora batendo a porta. Então ainda nós temos, na realidade, um déficit para a juventude muito intenso. E com certeza, num Brasil de quase 200 milhões de cidadãos, 1 milhão não é muita coisa. É muita coisa do ponto de vista absoluto, mas do ponto de vista proporcional não. Então nós teremos com certeza a possibilidade da inclusão desses jovens e a formalização do trabalho daqueles que infelizmente ainda estão fora desse mercado. Se a gente tivesse que fechar os olhos hoje e abrir o olho daqui a 10 anos, você acredita que a tendência da relação
das empresas e dos trabalhadores será cada vez menos conflituosa ou mais conflituosas na sua avaliação? Olha, é uma coisa muito interessante, porque a nossa ótica, e eu tenho certeza que a sua também, é que quanto mais nós pudermos trabalhar de forma em parceria, Claro. de forma conjunta, Claro. quem está ganhando a sociedade. Claro. Mas existe muitas vezes alguns interesses que são, como é o caso dessa redução, nós estamos falando com essa tranquilidade, mas eu tenho certeza que aqueles que são empresários, que estão do outro lado da telinha, não estão nada contentes com essa minha ponderação. É verdade. Então, tem algumas questões que são conflituosas por natureza. Não que sejam contra o trabalhador. Não, lógico. Porque hoje nós temos uma invasão de produtos importados, tirando competitividade, não temos condição de concorrer, e isso vai criando um cenário preocupante na questão micro e pequena empresa. Mas, enfim, vão... Então existe, mas hoje a maior parte das questões, eu tenho certeza que nós podemos trabalhar em parceria. Todos nós, e os trabalhadores de uma forma especial, nós não queremos que ocorra essa desindustrialização que infelizmente está se apresentando. É verdade. Não queremos que ocorra que o Brasil continue importando as quinquilharias da China e fica exportando apenas commodities. Nós temos muito mais capacidade de exportar produtos agregados, nós temos muito mais capacidade de fazer com que a nossa tecnologia, que já é avançada, possa instrumentalizar a favor do nosso país. E hoje, por incrível que pareça, e eu tenho certeza que isso deve estarrecer a todos nós importamos da China, por incrível, o trilho. Nós temos déficit na nossa malha ferroviária e nós somos obrigados a importar trilho e exportamos todo o material para fazer o trilho lá na China. Quer dizer, nós exportamos os minérios, os commodities que não são caras em relação ao produto agregado e importamos produto agregado. Então, com certeza, essas atividades até nós podemos fazer com mais intensidade de forma conjunta para que nós possamos ter um Brasil que ele já é rico, mas com oportunidade, com distribuição de renda, e que possa permitir, inclusive, o crescimento dos empresários. Só que também tem uma outra questão, infelizmente. Nós temos, muitas vezes, nos empresários ricos, e eu não sou nada contra a riqueza, deve ser, mas nós temos, muitas vezes, ele mais rico que a própria empresa. Diferente dos países ricos, onde valorizam muito mais as empresas, as instituições, e que pode dar como consequência a riqueza para os donos ou para os cotistas, no Brasil muitas vezes é o contrário. Nós enriquecemos o dono e esquecemos da empresa. Ricardo Patá, nós queremos agradecer muito a sua participação, a você que esteve conosco até agora, o nosso mais profundo agradecimento, e na semana que vem nós vamos continuar essa conversa com o Ricardo Patá. Até lá! Compre produtos fabricados no Brasil. O mercado interno cresce, sua empresa agradece e seu emprego permanece. Uma campanha Simpe, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo.